Eu gostaria de compartilhar com vocês, não se deixe abater pela ansiedade. Isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 13 e 14. Vocês que nos visitam, nós usamos a nova tradução na linguagem de hoje. Não porque seja melhor, mas só pelo fato de ser mais fácil compreender o que Deus diz. Ela tem uma linguagem clara, popular. Então não estranhem o fato de lermos na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 15, versículos 13 e 14. Acharam? A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Vamos ler de novo em voz alta? A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. O que significa a palavra tristeza em nosso texto? Significa abatimento de alma. Significa uma alma prostrada. E essa prostração, ela é causada pela aflição, pela ansiedade. A pessoa abatida, a palavra abatida, significa uma pessoa açoitada, golpeada, ferida. Uma pessoa que está abandonada, jogada à própria sorte. É uma pessoa doente. Alguma coisa está açoitando, golpeando, ferindo, e essa pessoa não consegue se levantar. Então vem o conselho. Mesmo uma pessoa ferida, mesmo uma pessoa açoitada, caída, abatida, ela pode ser sábia. Se ela tomar uma decisão, querer aprender. Há muitos anos, há 40 anos eu prego na igreja, ou para a igreja do Senhor. E eu venho dizendo que não existe outro caminho para ser livre, liberto, de fato. O único caminho é aprender o Evangelho. Orações não libertam ninguém. Alguém orando por você não vai libertar você de nada.
O próprio Jesus ensinou isso, quando ele se referiu à expulsão de um demônio de uma pessoa. Ele sai. Mas se a pessoa não se mantiver no Senhor, ele volta e traz consigo mais 7. E o estado desta pessoa a seguir será pior que o anterior. Jesus mesmo disse: aprendam de mim. Parece que no meio cristão existe uma rejeição ao aprendizado. Parece que aprender é proibido. Demonstrar poder, demonstrar orações fortes, demonstrar pregações que chegam ao brilho mais exagerado é necessário. Mas sentar-se humildemente e aprender parece proibido. Parece que sentar para escutar é falta de fé. Ir a uma reunião para aprender é frieza. É necessário nos encontrarmos para recebermos caminhões de bênçãos. Onde nós vamos parar? A alegria só pode estar na vida daquele que se torna sábio. O que é ser sábio? A pessoa sábia é aquela que recebe de Deus a instrução e passa a conhecer os caminhos da vida como Deus os conhece. Muitas pessoas têm conhecimento bíblico, mas não têm a instrução dos princípios que regem a palavra de Deus e a mente de Deus. Uma coisa é conhecer as histórias da Bíblia, uma coisa é conhecer as doutrinas da Bíblia, mas outra coisa é saber por que essas coisas estão lá. E como elas funcionam no dia a dia. Como elas podem me transformar a cada momento. Como elas podem me capacitar a desenvolver uma vida que agrada a Deus. Se uma pessoa quer superar sua tristeza, seu abatimento, seu açoite de alma, é necessário que ela se disponha a aprender. Se você perceber, logo vem uma conjunção adversativa, mas o quê? Ele vai falar de quem? Dos tolos, que é o oposto dos sábios. Os tolos fazem o quê? Eles se satisfazem com o quê? Com a própria ignorância. Quem são os tolos? Quem? Aqueles que não querem aprender, são ignorantes acerca do quê? Do trabalho de Deus pleno.
Eles até têm algum conhecimento, mas não entendem como Deus quer agir. Quando eu vou pregar, eu tenho que tomar muito cuidado para trazer a vocês conselhos divinos e não estabelecer um único caminho, porque eu não sei como Deus está trabalhando na sua vida. O modo como Deus está trabalhando na sua vida, Jorge, pode ser completamente diferente de como Ele está trabalhando na vida da sua esposa. Mas esse trabalho diferenciado de Deus vai trazer para dentro da sua casa harmonia, unidade. O modo como Deus trabalha na vida de um e de outro traz para a nossa comunidade aprendizado, harmonia, humildade. Quando nós começamos a pensar que Deus só nos liberta de um jeito, nos torna orgulhosos. Porque começamos a pensar que somos donos do assunto. E todos os dias eu descubro que não conheço muito, que preciso aprender mais. Quando a Bíblia fala que os tolos estão satisfeitos, a expressão estão satisfeitos com a sua própria ignorância, significa que eles estão construindo suas vidas com base no desconhecimento. Imagine. Se o sábio procura construir sua vida com a instrução que vem de Deus, os tolos constroem sua vida sobre a ignorância. E eu pergunto, o que é construir a vida sobre a ignorância? Se não construir a vida sobre o orgulho pessoal e o egoísmo. Qual vai ser o resultado? Se não síndromes, traumas ocasionados pela ansiedade. Qual é a definição que os dicionários não tão técnicos dão sobre ansiedade? Se não, aflição, angústia, perturbação de espírito causado pela incerteza. Em relação a diferentes situações e pessoas. Quando nós falamos sobre ansiedade, nós não podemos simplesmente pensar que ela é totalmente negativa. Porque às vezes ela nos ajuda, mas noutras oportunidades ela nos prejudica. Dependendo das circunstâncias, das situações, ela pode prejudicar nosso ser psicológico, a área dos nossos desejos, emoções e pensamentos, como ela pode prejudicar a área somática, isto é, física do nosso corpo. Ela gera enfermidades. Então, a ansiedade, ela pode trazer transtornos psicológicos, físicos e até espirituais.
ela pode estimular-nos a entrarmos em ação, quando nós dizemos, espera aí, eu preciso chegar lá, e então você se esforça. Mas quando a ansiedade é exagerada, ela pode impedir nossas reações. Porque ela gera dentro de nós o quê? Medo. Muitas pessoas, por causa do medo, não reagem mais às situações, estão paralisadas, se sentem imobilizadas, deixam de fazer coisas simples, como tomar ônibus, usar elevador, usar táxi, subir num avião, sair à rua, ir ao cinema, conhecer pessoas. Porque uma síndrome já se alojou dentro delas. Muitas fobias não têm sua causa em aspectos clínicos, mas em aspectos emocionais, em transtornos emocionais. A ansiedade não é mal em si, mas o seu transtorno é que nos prejudica. Os sintomas desses transtornos, eu fiz uma lista aqui. Se vocês me permitem, eu passo a ler alguns itens. Como preocupações, tensões, medos exagerados. A pessoa não consegue mais relaxar. Sensação contínua de que um desastre está para acontecer. Ou algo ruim. Por que a pessoa sempre tem uma sensação de algo ruim? Preocupações exageradas com a saúde, dinheiro, família, o trabalho. Medo extremo de que algum objeto ou situação particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente, de ser rejeitado, de não estar sendo aceito. A situação mudou, ele diz assim, mas por quê? Começa aquela ansiedade, eles não me amam mais, eles não me querem mais. Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes. Pavor que surge depois de uma situação difícil. A ansiedade tem atormentado tantas vidas. E nós vemos os sinais característicos, pessoas roendo unhas, dormindo tarde, pessoas antecipando problemas, sofrendo mesmo, pelo que vão comer, pelo que vão vestir. Há pessoas, quando chega o domingo, na hora de vir para a igreja, ficam preocupadas, não é com a sua atitude espiritual, mas com que roupa vão usar. Não fiquem bravos comigo, e nem bravos,
Mas é verdade o que eu estou dizendo. É ansiedade. Porque você quer se encontrar com as pessoas, você quer ser admirada ou admirado. Também não é o caso de chegar aqui relaxado, não. Porque eu vou tocar um pouco nesse assunto. A ansiedade tem levado pessoas a estarem descontentes com o seu trabalho, com a casa que tem, que Deus deu. Não é a mais bonita, mas é o lugar que Deus te deu. A ansiedade tem levado você a se preocupar com doenças futuras. Você nem está doente e já está sofrendo. Sintomas da doença que você quer ter. Talvez você esteja sofrendo por falecimentos de pessoas que ainda não morreram. Ai, não posso perder minha mãe. Ai, não posso perder meu pai. Ai, não posso perder minha tia. Ai, não posso perder minha avó. Mas você sabe que um dia eles vão partir. Mas você está sofrendo. E em vez de desfrutar da companhia, em vez de fazer coisas boas, você fica lá sofrendo. Eu acho isso um egoísmo muito grande. Não é à toa que muitos especialistas, eu estou indo devagar, irmãos, porque eu não tenho voz. Me perdoem. Eu acho que vocês vão ter que achar um outro pregador para esse lugar já já, viu? Porque do jeito que eu estou, não tem voz, não sinto a mão, não sinto o pé. Está difícil. Mas eu estou indo devagarinho. Fica tranquilo. Eu estou tranquilo. Não estou ansioso, não. A minha ansiedade é positiva. Esperando que vocês recebam o melhor. Não é à toa que os especialistas dizem que a ansiedade é o mal ou doença do nosso século, do nosso tempo. Porque ela atinge diferentes tipos de pessoas e faixas etárias. A ansiedade tem o poder de nos tornar parecidos a um vulcão que está prestes a explodir. Eu acho que você deve, de vez em quando, conversar com pessoas que chegam com você com a mão na cabeça, nos cabelos. Parece uma panela de pressão. Não é assim? Nós mesmos temos momentos como estes. Não é difícil dizer, nem sei se eu coloquei isso, mas está lá, que uma das principais causas da ansiedade é o medo. Só de pensar em morrer, ficarem doentes, alguns sofrem demais, medo de ficarem solitários, de perderem o emprego, de perderem alguns bens. Alguns pastores dizem que o medo é um espírito. Existe um espírito de medo
mas que não deve estar em nós. O espírito do medo está em Satanás, não em nós. Vou explicar por quê. Porque o nosso medo pode ser vencido com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que Paulo ensina em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Vamos ler em voz alta? Vamos lá, vocês? Pois pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Em nenhum momento aí, o apóstolo Paulo está dizendo que existe dentro de nós um espírito de medo. É um erro de tradução. Mas ele diz que existe dentro de nós um espírito que não nos torna o quê? Medrosos. Sem coragem. Mas nós precisamos entender como que o Espírito Santo trabalha dentro de nós para nos dar a coragem que Deus espera que tenhamos. E o processo está no próprio versículo. Quando ele diz que o Espírito Santo nos enche do quê? De poder, de amor e nos torna prudentes. Vamos pensar aqui. O que é esse poder? O que é esse amor? E o que é essa prudência? Não é possível que um espírito que não nos torna medrosos, lá no final do versículo diz que devemos ser prudentes. Porque para alguns, prudência tem muito a ver com o medo. E tem mesmo. Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem medo de Deus. Mas esse medo, ele é caracterizado pelo respeito, pela reverência. Significa que esta pessoa não quer agir com uma atitude de autossuficiência. Ela se comprometeu em ser obediente a Deus e é assim que ela quer viver. Vocês entendem? Então ela é uma pessoa que tem medo. Todo respeito tem como base a reverência, o temor, porque aquele que comanda tem o poder para disciplinar, para punir a desobediência. Tanto que Jesus disse que nós não devemos ter medo daqueles que podem matar o nosso corpo. Mas ele disse que nós temos que ter medo daquele que pode mandar nossa alma para o inferno. Então existe um medo. Para sermos prudentes, é necessário entender o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Ele nos enche de poder.
Eu fico pasmo quando eu vou a certas igrejas e o pregador simplesmente diz assim: o Espírito Santo nos enche de poder, e todo mundo explode, amém! Quando sai de lá, está todo mundo reclamando. Se essas pessoas tivessem poder, eles nunca mais fariam correntes de oração. Nem comprariam água, nem entrariam em novena, mas eles não entendem o trabalho deste poder. A palavra poder é a mesma palavra que é usada para a palavra dinamite. E esta palavra então tem dois sentidos. Ela tem o sentido de destruir e o sentido de força. Energia. E todos nós sabemos, pelos ensinamentos de Jesus, por isso que diz lá, o sábio quer aprender, mas o tolo quer construir sua vida sobre a sua ignorância. Jesus diz que não pode existir vida sem a morte. Porque no cristianismo é necessário morrer para ressuscitar. O poder de Deus, Ele está em nós para primeiro nos destruir. Destruir o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossos conceitos. E é a partir dessa destruição que Ele passa a nos reconstruir para uma vida mais forte. No entanto, uma vida só pode ser mais forte tendo como base o quê? O amor. Quando nós pensamos no amor, volto a dizer, o sábio quer aprender, mas o tolo quer construir sua vida sobre a ignorância. Esse poder só pode ser expressado através do amor. E o que Jesus ensinou sobre o amor? As bases do amor têm como princípio o quê? Amar o Senhor, todo o coração, toda a sua alma, isso. E o segundo? Amar o próximo. Um cristão só pode vencer o medo da vida quando ele está disposto a permitir que o Espírito Santo o desconstrua para o reconstruir em seguida em amor. Você só consegue vencer o medo quando você morre para si mesmo e passa a viver para Deus. Mas é impossível viver para Deus sem um espírito ou uma atitude de generosidade. Porque é impossível dizer eu amo a Deus fazendo o mal ao próximo.
ou deixando de fazer o bem ao próximo. Como eu poderia dizer que amo a Deus e deixar de ensinar essas coisas a vocês? Algumas coisas que estão nos seus limites estão fora dos meus, e vice-versa. Há certas coisas que Deus pede para você fazer, que jamais pedirá a mim. E quando você o obedece, e eu o obedeço, eu faço aquilo que você não é capaz de fazer, e você faz aquilo que eu não sou capaz de fazer. Imagine quão forte a igreja é. Por isso é necessário que haja prudência. Porque nós não podemos exagerar na fantasia desse poder e na loucura desse amor, para não nos tornarmos fanáticos, nem pessoas orgulhosas espiritualmente falando, olhando as pessoas de cima para baixo, como eu tenho a solução, vocês não conhecem. Meu amigo, eu posso ser usado hoje para trazer uma solução à sua vida, mas eu não posso dispensar suas palavras para várias soluções de problemas na minha. Assim como eu sou usado por Deus para te auxiliar, você pode ser usado por Deus para me auxiliar. Ninguém aqui é dono da verdade. Porque a verdade está presente em espírito, neste lugar. E nós o celebramos e sabemos que Ele é o Senhor. Pois Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se você quer ser uma pessoa corajosa, esse é o processo. Não existe outro. Quais as áreas que Deus quer quebrar você? Onde você está manifestando o seu orgulho, o seu egoísmo? Talvez a área financeira. Talvez sua paternidade. Como você tem que lidar com seus filhos? Você tem que mudar. Sua área conjugal. Seu relacionamento com os seus pais. Você se lembra como você era comprometido com Deus e dedicado, e agora você não é mais? Nós, homens, nos esquecemos de dizer palavras bonitas para nossas esposas. Mas as mulheres também se esquecem de nos ajudar a sermos mais espirituais.
Muitos casais estão educando seus filhos para si mesmos, para uma vida cuja filosofia está sendo imposta por eles próprios. Eles não os educam para serem de Deus. Para temerem a Deus, para terem medo de Deus. Outro dia eu ouvia um pastor que foi famoso no passado, hoje ele usa umas roupas meia esquisitas. E ele dizia, a religião não pode ensinar o medo. Como não? Jesus ensinou. Nós temos que ter uma consciência de medo. Imagine se você vê um policial na rua e você não tem medo dele. Você começa a jogar o seu carro em cima de todo mundo, inclusive dele. Imagine o dia que você não respeitar mais as leis. Imagine o dia que você não vir as leis nas ruas. Exemplo, o Espírito Santo. Em toda conjuntura, tem que existir medo. Mas é um medo que nos leva a conhecer a Deus e a respeitá-lo. Porque dessa forma você conhece o seu poder. Eu não estou falando do medo que está colocado dentro da sociedade como medo de não casar, de divorciar, da vida, da morte, da solidão. Medo do hoje, medo do amanhã. Medo do conhecido, do desconhecido. Eu estou falando sobre um medo de Deus que nos ajuda a sermos úteis. Mas fica a questão, por que Deus quer nos ajudar a combatermos esta ansiedade excessiva? Porque ela produz males físicos e até espirituais. Mais da metade das doenças que nós vemos aí nas pessoas são doenças psicossomáticas. Doenças causadas por transtornos emocionais e mentais. Quando as pessoas ingressam numa igreja, ouvem coisas positivas e melhoram. Apenas melhoram. Mas como não encontram alimento espiritual, como elas não querem pensar ou raciocinar, porque dentro das igrejas isso se tornou proibido, porque raciocinar é sinal de frieza, de afastamento de Deus. Mesmo Jesus dizendo, se vocês não entenderem, mesmo quando ele diz, vocês entenderam, tem pastor que diz, eu prego pelo Espírito, eu não preciso estudar. Lógico, você é um vagabundo. Um mau exemplo. Que não deve ser seguido. Porque Jesus, aos 12 anos, já conhecia a lei e dava aula.
O apóstolo Paulo dizia: tragam os meus livros. Quando nós não queremos andar com as nossas próprias pernas, começamos a buscar alívios. Em orações especiais. Por favor, apóstolo, bispa, pastor, faz uma oração especial na minha cabeça. Onde está a oração especial? Orações são como bombas. Elas desbaratam o inimigo, mas não ganham a guerra. É necessário que a infantaria ocupe o terreno. Você pode orar por uma situação, mas você tem que encontrar de Deus a estratégia para entrar lá. Se você fica chorando por causa de coisas que te tiraram, e alguém diz: eu estou orando por você, ele vai orar a vida inteira, porque se você não quiser mudar a sua atitude, não adianta. Deus diz: eu coloco diante de vocês 2 caminhos. Em qual deles você quer andar? No da bênção ou no da maldição? No da vida ou da morte? Alguns estão buscando alívios em calmantes, em produtos químicos, porque não dormem. A Bíblia diz: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. A ansiedade te faz afastar de si mesmo. Faz com que você se torne o seu pior inimigo. E espiritualmente ela te faz afastar de Deus. E toda vez que você ouve a palavra de Deus, parece que você está ouvindo um inimigo. Onde começa a ansiedade é o ponto exato onde a fé termina. A ansiedade é o útero em que a incredulidade está sendo gerada. A ansiedade pode nos levar a pensamentos errados, a questionar erroneamente a vida, como pretendo mostrar a vocês. Se funcionar isso aqui, né? Vejamos algumas questões. O bem-estar físico deve ser o nosso objetivo máximo na vida? Se você entrar numa igreja hoje, eles vão dizer que sim. Porque a sociedade nos leva hoje a um pensamento, a vivermos como animais irracionais. Os animais irracionais vivem assim.
Você olha uma matilha de cachorro, veja como eles se mordem, disputam, se rasgam, se matam. Coloque peixes diferentes num aquário e você vai ver um engolindo o outro. Quem viveu no campo como eu, viu muitas vezes animais mortos nas picadas. Sabe o que é picada? Trilha. Na beira do rio. Nas estradas. Por quê? Por causa desse princípio. O bem-estar físico deve ser o maior objetivo na vida. Então eles vão disputar. Disputar para ser o melhor, disputar para ser o primeiro. Hoje nós vemos pessoas assim. Você não constrói a vida. Você quer superar a vida. Você não obedece a princípios. Desculpe o pronome você, mas eu estou querendo generalizar, porque isto vai para a internet. Você não deve deixar de observar princípios. Segundo, estar isento das responsabilidades da vida nos livrará da ansiedade? Se o primeiro é esse, seu bem-estar, que você cansa de ouvir nas rádios, nas igrejas, Deus quer te dar, Deus vai dar, se você tiver fé, Deus vai te dar. Vai nada. Vê lá se Deus vai ficar abençoando o desobediente, meu amigo. Então ele é mentiroso, porque esse livro é mentiroso. Eu vejo algumas bênçãos que Deus dá para desobedientes. A vida, a respiração, o sol, a chuva, a comida no campo, a água potável. Mas Deus não consegue mostrar seus caminhos para uma pessoa desobediente. Essa pessoa não tem comunhão com Ele. Então, há pessoas que dentro deste princípio agora, que acham que a ansiedade não existe quando você está isento de se responsabilizar com a vida. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas que querem esperar as provisões de Deus com os braços cruzados. Que tudo vai cair do céu. Que ele não tem que empreender esforço algum. E Deus nos dá exemplos. Por exemplo, a formiga. Deus diz que nós temos que aprender com a formiga. Porque ela trabalha duramente. Não é isso? Ela vai lá buscar, ela pica a folha, aí a gente fica com aquele sprayzinho e mata o formigueiro. Porque está acabando com a plantação lá. E os pássaros?
também trabalham duramente, fazendo os seus ninhos, ciscando, trazem um alimento na boca para a sua criação, abre a boca e o filhote vai lá, ele regurgita e ele come o vômito. Maravilhoso. Sargadinho, quentinho. Um dia eu estava com o Celino, com a Paula, que nós fomos convidados por um homem que veio dos Estados Unidos. E ele levou a gente num restaurante famoso em São Paulo. Chique. Mas ele já tinha tomado tanto vinho, mas tanto vinho, que ele... E ele começou a comer carne. Acho que a carne desceu entalada aqui. E ele começou a passar mal. E um irmão que estava conosco pegou ele por trás e começou... E eu só olhando aquela cena. E então ele... do lado da Paula. Aí eu não perdi a chance. Eu falei, Paulo, isso não é justo. Eu só estou com essa carne que veio aqui e você com essa sopinha aí do lado. Então, as formigas trabalham duramente, mas elas podem ser presas fáceis de outros insetos maiores, de pássaros. E os pássaros que trabalham duramente podem ser presas também de pássaros maiores, aves de rapina e do próprio homem. E o próprio Jesus ensinou que nós não estamos livres de tribulações, pois ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Vamos aprender. O sábio quer aprender, mas o tolo quer construir sua vida sobre a ignorância. A ausência de sofrimentos nos livra da ansiedade? É o que alguns pensam. Então, quando eles estão ansiosos, estão aflitos, eles vão na igreja e pedem oração. Então, primeiro, pera lá. Pessoas quando estão com problemas, que precisam de um bem-estar, vão na igreja para buscar a solução. Ou então estão sendo perseguidos, vão na igreja, me livra aí. E agora? Ah, Walter, eu estou sofrendo. Faz umas oração para mim aí, vai. É como eu disse, a formiga pode ser devorada e os pássaros também. Então a Bíblia não está dizendo que a formiga vive sob tensão. Outro dia eu estava vendo uma coisa interessante. Uma formiguinha carregando um pedaço de planta. E um bem-te-vi, ou melhor, um sabiá. Conhece o sabiá poca? Um cinza, de rabo comprido. Parou e ficou olhando. E a formiga parou. E é incrível como ela deitou a folhinha sobre ela. E o sabiá ficou pensando. Quando ele virou para o outro lado, ela deu um passinho para frente. Quando ele virou para cá, ela tombou a folhinha. Ele pegou algumas formiguinhas que estavam no caminho e foi embora e ela continuou com a folhinha. Ela não desistiu.
Outro dia eu estava olhando para o ar e vi um gavião. É o carcará, aquele imponente que às vezes você vê aí na estrada. E os pardalzinhos atrás, beliscando o rabo dele, querendo arrancar as penas. Já viram essa cena? Ele apanhando dos pardalzinhos. E ele batendo a sua e atrás dele. Eles não desistiram. Quando Deus pede para olharmos para as formigas e para os pássaros, Deus diz: na vida, vocês estão em risco, mas vocês não devem viver sob tensão exaustiva. Vocês vão ganhar, vão perder. Vocês vão sorrir, vão chorar. Não é o que diz o livro de Eclesiastes? E ouvindo um pastor um dia dando uma entrevista num programa de televisão para esses loucos da meia-noite. Se você quer desaprender sobre a vida, vá assistir esses programas de entrevistas à meia-noite. Inclusive, um deles é fugitivo dos braços de Jesus. E esse pastor dizendo que o Velho Testamento caducou. Quando a palavra de Deus caducou? O livro de Eclesiastes diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de comer, há tempo de não comer. Embora sejamos abençoados por Deus, não estamos livres de sofrermos transtornos, tribulações. Você que era obediente, fiel a Deus em tudo, por que não é hoje? Por que você está brincando com a sua vida? A qualquer momento, tudo na sua vida pode parar. Hoje você pode estar prosperando financeiramente, graças a Deus, mas está deixando de ser agradecido a Deus. Outras coisas estão entrando no seu coração, toma cuidado. Ou então você pode estar saindo de uma situação de prosperidade econômica para uma situação difícil financeira, e outras coisas estão entrando no seu coração, toma cuidado. Em quarto lugar, eu espero que Deus esteja usando a minha vida para falar com você, viu? Tratar o futuro com desprezo significa que estamos livres da ansiedade? Algumas pessoas dizem assim, que eu não penso no futuro, eu penso só em Deus. A formiga não para, porque ela pensa no futuro do seu formigueiro, é o seu instinto. O passarinho não para, porque o seu instinto diz que ele tem que levar comida ao seu ninho e correr riscos e preservar sua espécie. Se nós paramos, acabamos. Os islâmicos, eles não evangelizam as pessoas, com todo respeito digo isto,
Não sou favorável às ideias do Trump, ou de, como alguns falam, do Trump. Você não pode proibir pessoas de entrar no país se são pessoas honestas. Isso não é um gesto cristão, em primeiro lugar. Mas o que eu ia dizer, vocês não estão prestando atenção tanto quanto eu. Eu não estou prestando atenção nem em mim mesmo já. Oi? Sim. Eles não evangelizam, tentando elucidar as pessoas. Mas o meio de fazer com que a religião deles cresça é tendo maior número de filhos. É uma expansão demográfica. No nosso caso, Jesus nos ensinou que deveríamos aprender a falar com as pessoas. E o apóstolo Pedro nos diz que devemos saber responder às pessoas. Porque o sábio quer aprender, mas o tolo constrói a sua vida sobre a ignorância. O tolo só tem como resposta: vamos orar, Jesus quer te libertar. Isso é um meio simplista. Mas o sábio tenta fazer com que a pessoa enxergue os caminhos perigosos pelos quais a pessoa está trilhando. Todos nós estamos sujeitos ao estresse e à ansiedade. Mas nem todos nós podemos, ou devemos, melhor dizendo, ficar sujeitos aos transtornos da ansiedade. É impossível não sermos ansiosos. Por exemplo, eu não vejo a hora de voltar a sentir minhas mãos e meus pés e outras partes do meu corpo. Eu não vejo a hora de poder me alimentar e não passar mal. Sinto melhoras, mas não vejo a hora de ficar livre, não é assim? Isso não é uma ansiedade? Claro que é. Mas eu tenho que tomar cuidado para que ela não me cause transtornos. Para que eu não desista, não desanime. Para que eu não fuja da minha missão, da minha vocação, do meu trabalho no Senhor. Como eu disse, ninguém pode ficar de braços cruzados achando que Deus vai dar. O apóstolo Paulo fabricou tendas. Afinal, ele mesmo ensina que nós não devemos ser pesados a ninguém. Mas todos nós estamos sujeitos a estarmos ou ficarmos ansiosos por alguma razão. Então, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Filipenses. Vamos terminando. Que eu creio que foi uma benção.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E permitam comentar esses dois versos com vocês. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou ansioso para achar. Foi ou não? Vamos nessa? Bora lá. Vamos ler então, em voz alta todo mundo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quando Paulo fala não se preocupem, ele está se referindo à ansiedade aflitiva e não afetiva, como apareceu na apostila que alguns receberam, porque a digitação às vezes me falha. Mas corrijam depois, é aflitiva. Quando ele fala não se preocupem, ele está dizendo não fiquem ansiosos. Não permitam que os transtornos da ansiedade tomem conta de vocês. É isso que ele está dizendo. Porque a palavra preocupar aqui, ou ansiedade aqui, entendam agora, significa cortar aos pedaços. Então a proposta é não nos retaliarmos, cortarmos aos pedaços, psicologicamente, diante daquilo que está no futuro. Ele está dizendo, quando vocês estão olhando uma situação, não se cortem aos pedaços. Não deixe que o transtorno da ansiedade comece a puxar seu corpo para todos os lados, a ponto de despedaçar vocês. Então ele passa a dizer que nós devemos fazer o quê? É só ler na Bíblia. O que está escrito? Vamos lá todos juntos. Peçam a Deus o que vocês precisam. Pronto. O que é que você precisa? Os mais simplistas diriam libertação. Mas nós já vimos que nem sempre Deus nos livra da tribulação. No mundo terão aflições. Formiga, tem um sabiá ali. Mosquinha, tem uma lagartixa na lâmpada. Tico-tico, tem um gavião aí, hein?
Sabiá, você fez o ninho, a maritaca vai te atacar. É a natureza. Planeta Terra tem um asteroide que um dia vai nos acertar. Ninguém está livre de nada. Mas a igreja hoje prega como se nós tivéssemos, que Deus tem que nos livrar de tudo. Porque esses vagabundos não vão pregar lá na África? Porque esses mentirosos não vão pregar debaixo do nariz ou dos narizes dos sheiks? No Iraque, no Irã. Por que eles não vão pregar essas coisas na Índia? Porque eles nem sabem que cristãos estão morrendo diariamente, eles não estão nem aí. O que eles querem é enganar vocês e tirar o seu dinheiro. Eles estão vendendo Deus. Enquanto isso, eu estou apresentando Deus. Buscar o que precisa, então, não é a libertação, é a sabedoria, é o aprendizado. Deus, o que eu preciso fazer para lidar com esta situação? Como é que eu vou lidar com essa mulher? Como é que eu vou lidar com esse marido? Como é que eu vou lidar com esse namorado miserável? Como é que eu faço para lidar com essa sogra que veio tomar um cafezinho e acampou? Como é que eu faço para lidar com a velhice que todos os dias chegam diante de mim quando olho no espelho? Como é que eu faço para lidar com a morte que se aproxima a cada dia da minha vida? Você, brotinho, brotinha, todo durinho, perfeitinho, não ficará desse jeitinho o resto da sua vida. Tenho fé em Deus que você também terá peles contorcidas como a minha. E nos sentiremos iguais em algum momento. Como é que é? Fala, velhinho. Pois é, rapaz. Outro dia eu vi um DKV com a sua fotografia. Então, guiando um DKV, primeira seca, 3 cilindros, maravilhoso, soltando fumaça. Então, veja só, vê o Celino entrando de terno e gravata no Cine Metro, e depois comendo um pudim de leite na Praça Júlio de Mesquita. Imagine, aos domingos, passear no Parque da Aclimação. Então, veja só, e depois à tarde ver avião descer no aeroporto de Congonhas. Esse era o passeio do paulistano, gente. A gente pedia para o pai, pai, eu quero ver os aviões.
desciam uns aviões que a gente achava que era enorme, 2 hélices. Hoje, cada monstro, né? Enfim, você tem que ter vontade de saber como agir. Já falei demais, né, gente? Mas o apóstolo Paulo diz mais aí, que essa oração não é simplesmente pedir o que é necessário, preciso. Mas o coração tem que ter uma disposição diferente. O que ele diz aí? Coração agradecido. O que significa um coração agradecido? O sentido dessa expressão é um coração que tem prazer em Deus, que quer ser aceitável por Ele, que está disposto a ser generoso como o coração de Deus. Muita gente, quando vai orar, diz assim: eu vou arriscar. Pega um monte de fotografia e levanta enquanto aquele bobalhão está orando lá na frente. Ele levanta aquele quilo de fotografia, já viu aquilo lá? Aquela fieira de... Em vez de ele orar por todo mundo, ele apresenta a Deus, porque Deus para ele é cego, né? Ele faz num envelopinho um monte de fotografia de gente, né? E fala: vê aí, Deus, porque eu não quero nem olhar para a cara dessa turma. Como é que uma pessoa assim pode abençoar alguém? Ué? E ele tem a pachorra de ainda falar com o fulano: nesta noite eu lembrei de você. Por que ele pegou aquele monte de foto? Por alguma razão a foto daquele infeliz estava lá. Mas na verdade, ele não lembrou nada. Ele não sabe como lidar com a situação. Ele não tem um coração que tem prazer em Deus. Ele está desesperado só. Tudo que ele quer é que os seus interesses pessoais se resolvam. E Jesus disse o quê? Que aquele que busca apenas os seus interesses pessoais não tem a vida verdadeira, ou seja, nunca vai experimentar a vida verdadeira, nem os recursos que ela dá. Então o apóstolo Paulo diz: quando vocês estiverem diante de uma situação, não se despedacem, mas vocês procurem buscar a Deus para saber o que vocês precisam para lidar com aquilo. Mas vocês têm que ter um coração que tem prazer em Deus, porque vocês talvez vão ouvir o que não querem ouvir. E talvez Deus vai permitir que vocês passem por uma situação que vocês não querem passar. E então chegamos ao verso 7. Não é à toa que ele diz aqui no verso 7 o quê? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Não se deixe abater pela ansiedade. Não se despedace. Procure Deus, o que tem que fazer aqui?
Se o Senhor disser para mim que eu tenho que suportar mais um pouco, e eu vou aprendendo como lidar com essa situação, que eu tenha prazer no Senhor. Mas a minha mente não quer ter prazer em ti. O meu ser interior, o que ele quer é só a solução. E eu tenho certeza que ao longo do caminho eu vou pensar bobagem. Por isso que Paulo fala, a paz de Deus que ninguém consegue entender. Muitos pastores pensam que é uma paz que Deus dá assim, ó. Você está sofrendo? Recebe a minha paz. Isso é pura bobagem. Isso é não conhecer a Bíblia. A paz de Deus que ninguém consegue entender é você se colocar debaixo dos termos, dos propósitos, das proposições, das propostas que Deus estabelece, que são, às vezes, parecem malucas. A lógica humana. Quando Moisés disse, Senhor, o que é que eu faço? Deus diz, vai lá e põe o cajado no mar. É uma proposta louca. Mas Moisés diz, tá bom. Mas você imagina a mente desse homem. Ele vai lá, põe o cajado e o mar abre. Quando ele começa o mar a abrir, ele... Oh Deus, que bom. Ux, já pensou se não abre? Você se lembra quando Deus chamou Moisés? O que o Senhor quer comigo? Eu quero que você vá ao Egito libertar meu povo. Mas justo eu não sei falar. Não foi assim. Você acha que sozinho não dá? Não dá. Eu já destaquei o seu irmão. E vocês vão se encontrar no deserto. Como? Mas onde? Eu estou dirigindo a vida dele e estou dirigindo a sua. Vocês vão se topar aí. Deus promove o encontro dos dois em pleno deserto. E os dois vão lá e fazem a obra. Você imagina Moisés dizendo assim, vem gafanhoto. E eles ficam olhando lá. E os gafanhotos vêm. À medida que você vai obedecendo a Deus, você vai ganhando coragem. E mais temor. Por isso, viver debaixo da paz de Deus não é ter aquela coisa assim, ai, estou me sentindo leve. Se você está muito leve, cuidado que você pode planar e cair. Na verdade, a paz aqui significa que a guerra cessou, que você está obedecendo aos princípios de Deus, por mais estranhos que sejam. Neste momento, você diz assim, tudo que eu quero é me livrar dessa situação, mas tudo que Deus quer é que você ia em frente, porque Deus não vai te livrar de nada.
Porque você tem que crescer na situação em que você está. Porque lá na frente você vai ter que ajudar pessoas. Portanto, esta era a minha palavra para esta noite. Jesus nos ensinou a vivê-la. Quando? Em nenhum momento ele ficou dizendo assim: está chegando a hora de ir para a cruz, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, e agora? Ai Jesus, não, Jesus sou eu, ai meu Deus. Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele suou sangue, a angústia era tão grande, mas ele tomou posse das promessas do Pai para a sua vida. Então toma posse do cuidado de Deus. E que eu termino lendo 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, prometo, em nome de Jesus, que termino agora. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Versículos conhecidos de todos. Se alguma coisa puder permanecer no teu coração, como eu agradeço esta minha ansiedade esta noite. Primeiro Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Acharam? Quem não achou, diga: para Pedro, Pedro, para. Achou ou não? Então vamos lá. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. E o que você faz nesse período? Fica reclamando? Fazendo bobagens? Será que o pessoal não lê isso aí? Não, porque Deus quer te libertar. Deus quer te libertar. Mas quando é? Quem é você para determinar o que Deus tem que fazer e quando Ele tem que fazer? Trate de determinar a si próprio. Olha para mim. Comece a determinar a si próprio. Quem você deve ser e o que deve fazer. E não tente aconselhar a Deus. Capite? Copiou, mano? Então ele diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus. Olha agora. Pois Ele cuida de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus.
semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha